Olá, sejam bem-vindos a esse que talvez seja um dos mais importantes, Respondendo a Perguntas. Esse quadro em que vocês aí de casa trazem as suas dúvidas e nós, aqui do outro lado, através de reflexões, estabelecemos algumas respostas acerca dessas dúvidas. Eu me chamo Júnior Nogueira, sou pesquisador da consciência e terapeuta. E como eu disse no início do vídeo, talvez esse seja um dos mais especiais desses quadros, justamente pelo tema que eu venho trazer aqui para vocês. A pergunta de hoje é: me explica melhor sobre o conceito de consciência. Esse que é o objeto não só de estudo da minha vida, mas de estudo de inúmeros cientistas. Afinal, o que é a consciência? O que é esse elemento da existência humana em que nos possibilita olharmos para um espelho, olharmos para o nosso reflexo e dizer: esse sou eu, esse aqui sou eu, aquele é ele, você, ela, eles, enfim. E muito mais do que olhar para um espelho, para um reflexo e identificar e me identificar dentro daquele reflexo, é a capacidade de que, além de olhar para a minha imagem, eu possa avaliar os meus comportamentos, os meus sentimentos, os meus pensamentos e trazer um raciocínio lógico, um raciocínio avaliativo acerca desses comportamentos, desses sentimentos, desses pensamentos. Ou seja, é uma capacidade de dissociar-me, de me dissociar da minha própria imagem, do que eu entendo pelo conceito de eu, e avaliar como se fosse algo separado em relação a mim mesmo. Eu sei que é complexo e é justamente isso que esse tema é. Muitas vezes nós podemos falar sobre consciência e você que me assiste aí pode pensar: ah, eu sei o que é consciência. Consciência é quando a pessoa ela se preocupa com o meio ambiente, então eu digo que ela tem consciência ambiental. Ou quando a pessoa se preocupa ou compreende melhor a miscigenação das diversas etnias, se ela tem consciência étnica ou consciência racial, ou quando a pessoa consegue traçar um panorama mais ampliado em relação à realidade, à sociedade, ela tem consciência social. Tudo isso, todos esses são aspectos da consciência, mais voltados talvez para o campo sociológico, de pesquisa ou de compreensão, mas a consciência que nós trazemos aqui talvez seja algo para além disso. São também esses aspectos, mas transcende essa compreensão de uma visão mais clara. Nós queremos saber o que é esse elemento consciência. O que é esse elemento que anima o nosso corpo, que anima a nossa existência, que avalia, que nos dota da capacidade de experienciarmos a vida de uma forma com que nós interagimos com a realidade, absorvemos informações, manifestamos informações e percebemos tudo isso que nos cerca, toda essa nossa realidade, a partir de um aspecto do eu, de uma visão do eu. Eu estou avaliando, eu estou enxergando. Mas será que a consciência está dentro de mim? Aliás, onde é que a consciência está? Será que somente o ser humano tem consciência? Será que os animais têm consciência? As nossas irmãs plantas têm consciência? Objetos têm consciência? O ar tem consciência? A água será que tem consciência? O que é esse conceito? Ao longo de vários anos, muitos cientistas tentam explicar esse conceito. E existem duas vertentes principais dentro desse aspecto, dentro desse campo
de estudos da consciência. Antes de eu falar sobre esses aspectos, é muito importante deixar claro aqui que esse é apenas um esboço inicial, é apenas uma tentativa de trazer reflexões acerca do tema, reflexões iniciais. Jamais nós poderemos esgotar esse tema que é tão importante para a nossa existência, esse tema que é dinâmico, assim como a consciência parece ser dinâmica, cresce, se expande a cada segundo, a cada milissegundo. Por isso que entender a consciência é também entender dinamismos. E é por isso que a nossa tentativa aqui é apenas um esboço, um simples esboço acerca desse conteúdo tão vasto e inesgotável. Existem, então, dois conceitos ou duas formas de tentarmos compreender a consciência principais que são completamente, diametralmente opostos entre si. E esses conceitos, o primeiro deles é o conceito das neurociências. Existe um pesquisador português chamado Antônio Damasio, que escreveu vários livros, dentre eles um que chama O Erro de Descartes, ou de Descartes, em que ele tenta explicar como o nosso cérebro produz o nosso self, que é o conceito de si mesmo, esse conceito de si mesmo mais profundo. E ele estabelece algumas relações, como o proto-self, o self autobiográfico, ou o self manifesto, enfim, diversas estruturas cerebrais que dão essa conotação, dão esse entendimento, essa percepção que nós chamamos de consciência. Esse tipo de estudo, de abordagem, de visão acerca da consciência é chamada de causação ascendente. Causação ascendente. O que seria causação ascendente? Causação ascendente significa que, ao analisarmos a consciência, nós pensamos que o nosso cérebro, desculpe aqui o desenho do nosso cérebro, mas nós pensamos que o nosso cérebro produz a consciência. Ou seja, a consciência é vista como um epifenômeno, como um resultado, uma resultante de ações físico-químicas, elétricas do nosso cérebro, que, organizando bem as células cerebrais, os neurônios e toda a estrutura orgânica, ele estabelece alguns sistemas internos dentro do cérebro. E esses sistemas são responsáveis por cada uma das funções. São como se fossem departamentos cerebrais responsáveis por essas funções. E um desses departamentos, ele é o responsável por essa percepção consciente, por esse conceito ou essa nossa percepção de que eu existo, de que eu consigo avaliar. Então, a causação ascendente significa que o cérebro produz isso que nós chamamos de consciência. Em detrimento a essa visão materialista, que nós chamamos de uma visão materialista porque nós partimos da matéria, que só a matéria existe, que só isso que nós chamamos de matéria, que nós podemos tocar, que nós podemos tangibilizar. Em detrimento a isso, existe um outro conceito. E esse é o conceito que eu trarei hoje, que é o conceito no qual nós pensamos que algo além cria consciência e a consciência, então, manifesta a nossa realidade física. Se, por um lado, existe a causação ascendente, por outro, existe a causação descendente. O conceito de causação descendente, ele versa justamente sobre o oposto, o contrário da causação ascendente. Ou seja, o cérebro e todos os nossos sistemas são produzidos a partir da consciência. É a consciência que produz, que manifesta o que nós chamamos de mundo físico, o que nós chamamos de matéria, justamente para que
a partir desse estado material, nós possamos experienciar a vida como se fôssemos algo inseparado, como se fôssemos algo individual, mas que ao analisarmos as bases, a estrutura disso tudo, nós chegamos à visão de que nada está separado, tudo está conectado. E para nos ajudar nessa reflexão, para nos ajudar a entender melhor esse conceito de causação descendente, em que a consciência produz tudo, nós podemos encontrar vários caminhos de reflexões, vários caminhos de pesquisa e de estudos acerca desses conceitos. E talvez as quatro áreas principais para entendermos, para enxergarmos melhor isso, sejam a filosofia, a ciência, a religião e as artes. Se nós tentarmos ou seguirmos qualquer um desses quatro caminhos, automaticamente, em profundidade, automaticamente ou casualmente, nós chegaremos ao conceito de consciência. Seja pelo caminho da filosofia, através das reflexões, seja no caminho da ciência, através dos testes, através das experiências, das experimentações, seja pela religião, através do conceito não religioso ocidental ou oriental, em que os dogmas predominam, em que as leis religiosas predominam. Não é esse conceito. O conceito de religião é o conceito de religar, é uma reconexão, é algo quase que metafísico, quase que não, metafísico de fato. É uma religação acerca de um aspecto que já existe dentro de nós. E as artes como a manifestação pura da criatividade, a manifestação pura do talento, do belo, do verdadeiro, do profundo, do amoroso. Através das artes, nós também conseguimos mapear, ou pelo menos traçar uma rota em direção à consciência. E acima, ou algo que abarque isso tudo, todos esses conceitos, nós temos a espiritualidade. Em que a palavra espiritualidade, como eu já disse no vídeo, a roda da espiritualidade, não diz respeito à religião, tampouco ao espiritismo, mas a essa esfera maior, transcendente, imanente, metafísica da realidade. Existe uma realidade para além dessa nossa realidade material? Existe uma realidade com a qual nós não temos contato imediato ou com a qual nós não conseguimos estabelecer uma conexão visual, mas que predomina, mas que faz parte da nossa realidade, mas que influencia a nossa realidade? Se existe essa dimensão, ela influencia a nossa realidade? Como ela influencia a nossa realidade? Essas são inúmeras questões metafísicas, que vão para além. O termo meta significa estar para além do físico, acima do físico. Tá? Então, a espiritualidade talvez seja esse caminho ou essa estrutura que abarca todos esses conceitos dentro dessa causação descendente em busca do termo do termo consciência. Nós poderíamos falar sobre vários assuntos aqui, muitos de cunho metafísico, mas eu sei que eles causariam estranheza,
que eles agrediriam muitas vezes crenças e conceitos, muitas vezes religiosos, acerca do tema. Então, esse é um assunto para pessoas mais maduras espiritualmente, para pessoas mais adultas, espírito e emocionalmente. Por isso, eu vou me reservar a não trazer muitos desses conceitos aqui, porque esse é um vídeo para o YouTube, é um vídeo para uma área aberta em que talvez muitas coisas das quais eu pudesse falar aqui pudessem ser censuradas, mal interpretadas, mal vistas. Então, essa discussão mais aprofundada, com mais informações metafísicas, por exemplo, nós deixaremos para um ambiente mais reservado, para um ambiente posterior em que nós possamos criar, por exemplo, um grupo de estudos ou um grupo de, de cursos em que pessoas mais interessadas nesse assunto possam adentrar nesses aspectos e contribuir com isso. Bom, dentro de tudo isso, diante de tudo isso, vamos tentar estabelecer uma ideia acerca da consciência. E talvez o caminho mais tangível dentro do que nós temos hoje, no mundo das ciências, por exemplo, ou no mundo da pesquisa, talvez seja aquilo que é chamado popularmente de física quântica. E aí, muitos físicos, muita gente que é entusiasta da física, que é acostumado com a física materialista, newtoniana, vai dizer: ah, lá vem o físico, o cara falar de física quântica, lá vem ele falando de física quântica sem entender, sem conhecer muito bem acerca do tema. Mas vamos lá. A física quântica é o ramo da física que estuda as partículas, os átomos. Mas muito mais do que isso, estuda o que está abaixo desses átomos. O termo átomo, se você não é familiarizado com o termo, átomo significa não divisível. Durante muito tempo, o átomo foi tido como o elemento, a partícula fundamental da realidade. O átomo ele está presente em tudo, desde o ar, que nós respiramos, mas não enxergamos, o chão que nós pisamos, os nossos corpos feitos de carbono, tudo, tudo que nós conhecemos, tudo que nos cerca é composto por átomos. E durante muito tempo os átomos foram tidos como elementos não divisíveis, até que as pesquisas avançaram, a observação microscópica avançou e se descobriu que o átomo ele era dotado de pelo menos 3 elementos: os prótons, os nêutrons e os elétrons, girando ao redor do núcleo atômico. Então, provavelmente você já viu uma figura similar a essa aqui, no conceito de Rutherford e Bohr, que é o conceito de átomo. Então, nós descobrimos que o átomo ele era dotado de pelo menos 3 partículas. O elétron, que é a partícula que gira, o próton, que é a que dá massa, a maior massa para o átomo, e o nêutron, que está presente justamente para manter estabilizada essa relação atômica. Então, o átomo, a partir desse momento, passou a ter 3 elementos. E ao se avançar as pesquisas, ao se estudar, e a física quântica foi a responsável por isso, nós fomos abaixando e se aprofundando mais, chegando ao conceito de quarks, que são as partículas fundamentais desses elementos, prótons e nêutrons, chegando a um conceito chamado de bóson de Higgs, que é também chamado de partícula de Deus ou partícula Deus, que é a primeira manifestação material da realidade. Ou seja, a primeira manifestação, o primeiro fragmento de matéria, daquilo que nós podemos chamar de matéria, que nós podemos
quantificar, densificar, é chamado de bóson de Higgs ou partícula Deus. Mas, para além do bóson de Higgs, existe um campo de Higgs que forma esse bóson. E para além desse campo está um elemento que é crucial nesse nosso raciocínio de hoje. E esse elemento, ele é chamado de vácuo quântico ou espuma quântica. E o conceito de vácuo quântico ou espuma quântica é fundamental para a nossa existência. É fundamental para a descoberta, é fundamental para que nós possamos entender como a realidade se manifesta, o que é a realidade e como as coisas surgem, como a matéria surge, como nós existimos. Então, o vácuo quântico ou a espuma quântica, ele é um mar de energia. E aqui a gente pode entender um conceito fundamental, que energia ela é igual a informação. Então a energia ela porta informação. E esse mar de energia, o vácuo quântico, ele está em todos os lugares. Ele está desde aqui na Terra, desde aqui nesse vídeo, para além do nosso planeta, para além do nosso sistema solar, para além do nosso universo. Ele está presente em todos os lugares. O vácuo quântico está e é a presença, ele é a onipresença. Ele está em todos os lugares. E como ele é portado, ele porta a informação, dentro dele está a informação de toda a existência, de todo o universo. Aqui nós temos uma visão 2D desse campo de energia, mas lembre, tudo ele está em todos os lugares, em todas as direções. Então, ele é muito mais do que 2D, ele está em tudo. Esse vácuo quântico ele está em tudo, essa energia está em tudo, a informação está em todos os lugares. Isso é muito importante. Então, quando a gente compreende a existência desse elemento na natureza, a existência dessa base da natureza, e a partir de uma manifestação desse vácuo surge então a matéria, nós começamos a compreender como é possível, como no conceito religioso, que Deus, o Criador de tudo, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós cortamos aquela nossa visão ou ideia de que Deus é algo separado de nós, é algo separado das coisas. Está em algum lugar, no céu, em algum céu, mas distante de nós, nos observando, influenciando, mas como ele está influenciando, como ele pode estar presente em todos os lugares, como ele pode ser onisciente, onipresente, onipotente. Através disso aqui, dessa informação, nós começamos a tangibilizar essa existência. Olha que fantástico, olha que incrível isso. Nós começamos a tangibilizar a existência de algo que é dotado de toda a informação do universo. E um estudo da física quântica fundamental para que a gente compreenda a manifestação, e aí nós vamos chegar no conceito de consciência, é o estudo da fenda dupla ou da dupla fenda. Esse estudo consiste basicamente em um canhão de fótons, que é o menor elemento quantificável dentro desse conceito de física quântica. Então, o que os cientistas fizeram? Eles colocaram aqui algumas barreiras em frente a um canhão de fótons. E eles queriam saber qual é a natureza da existência. Ela é partícula ou ela é onda? A realidade em si, em última instância, ela é onda
ou ela é partícula? Ela é sólida ou ela é energética? Vasta, ondulatória. E esse experimento, ele visou justamente entender isso. Então, atrás dessa barreira era colocado um elemento, um papel, ou algum elemento que absorvesse essa informação, que absorvesse, posterior a essa barreira, essa informação de se a matéria se a realidade era dotada de matéria ou de onda. E a partir desse experimento, ora percebia-se que ficava gravado nessa folha essa informação como partícula, ora ela ficava gravado como onda. Ora passava aqui o elemento por essas fendas e era cravado como partícula, ora passava todo o elemento e ele ficava registrado como onda. Mas como isso pode acontecer? Como pode o elemento ser partícula e onda ao mesmo tempo? E esses cientistas testaram, retestaram. Há quem diga que esse é o experimento mais testado da física quântica no mundo, na nossa realidade. Então, a observação ou o resultado dessa medição foi que o fóton, ele é tanto partícula quanto onda ao mesmo tempo. E o que intrigou mais os cientistas é que o simples fato de medir a interação da medição com esse elemento tornava algo que era ondulatório, transformava em partícula, ou seja, materializava. Algo que era ondulatório, que era pura energia, vácuo quântico, se materializava. E eles chamaram, então, essa materialização de colapso da função de onda. Colapso da função de onda, ou seja, em princípio a energia é ondulatória, mas ao se observar, essa onda se colapsava, se densificava e formava então a matéria. E a partir daí, filosoficamente, metafisicamente, nós podemos compreender que a consciência, a observação, o ato de observar, o ato de colocar consciência, de interagir a consciência com a onda, o ato da consciência interagir, isso aqui era para ser um olho, tá? Com a onda da observação, o ato de observar transformava a energia em matéria. Ou seja, a consciência colapsa a nossa realidade. Traduzindo, nós podemos entender que para que exista uma realidade material, é preciso que uma consciência crie, queira que essa realidade exista. Então, muito mais do que informação contida no vácuo quântico, existe uma vontade, um desejo de que a matéria exista, de que a matéria se colapse, ou seja, que essa energia se colapse e se aglutine, se acumule de uma forma com que ela manifeste em realidade material. E nós vamos lá para a cosmogênese, nós vamos lá para a antropogênese, ou seja, a criação de tudo. Como que uma vontade, uma consciência, ela desejando, ela acaba colapsando, criando uma realidade material. Então é a consciência que cria a realidade. Então nós estamos vivendo uma realidade criada por uma consciência superior. Ou seja, algo que pensou na realidade e que sustenta a realidade dessa forma. Outra via dentro da física também, e daí nós entramos na ideia de conservação de energia, né? Diz que o quê? Tudo na existência ela tende à economia de energia. Esse conceito é muito importante.
economia de energia. O que significa isso? Significa que a natureza, a existência, ela vai fazer de tudo para que gaste-se menos energia e se tenha maiores resultados nessas ações. Ou seja, para que menos energia seja investida em uma ação e os resultados sejam cada vez maiores. É como na nossa casa, quando a gente tenta usar os nossos recursos, o nosso dinheiro, da melhor forma possível, sem gastar demais, cada vez mais economizando. Então, o que isso quer dizer? O que esse conceito nos traz? Que seria contra essa lei, contra essa ideia de economia de energia, sustentar uma realidade, sustentar átomos juntos, de tal forma que eles formassem a matéria, o nosso corpo, a nossa realidade. Porque um dos conceitos básicos dessa economia de energia é o conceito de entropia, ou seja, os elementos interagem e rapidamente eles se dispersam, se espalham. O conceito de entropia significa justamente isso, que os elementos se dispersam, que eles não mantêm muita proximidade, por quê? Porque o gasto de energia é maior. Então eles tendem à dispersão, tendem a movimentarem-se ou se distanciarem muito rapidamente. E para que não haja a entropia, para que haja a entropia ou a sintropia, que é o contrário de entropia, é preciso um investimento de energia. Ou seja, para mantermos toda essa realidade funcionando, para que se mantenha os corpos, os organismos, a matéria, é preciso uma intenção. É preciso que haja uma intenção e haja um investimento de energia. Ou seja, encontramos aqui, mais uma vez, podemos refletir sobre isso, de que existe algo na natureza que deseja que a realidade se manifeste assim. O cientista Carl Sagan dizia que o universo, ou nós somos o universo experienciando a si mesmo através da nossa realidade, através de nós. Então nós podemos colocar tudo dentro da mesma sacola aqui, ou dentro do mesmo conceito, universo, Deus, natureza. Então Deus, natureza, universo passa a ser para nós tudo o que existe. E nós somos fragmentos, estamos dentro, fazemos parte dessa manifestação, estamos dentro desse conceito, dentro desse elemento, desse ser, desse algo imanente, transcendente, ou seja, pré-existente a nós e que mantém a nossa realidade funcionando. Então, esses são alguns conceitos para que a gente. Eu sei que parece complicado para muitos de vocês que me assistem, mas a gente vai tateando devagarinho alguns conceitos para não ficar totalmente sem base, no achismo, ou achando que não tem nada a ver isso que ele está falando. Então, nós trazemos todos aqueles aspectos juntos: filosofia, religião, ciências, artes, para que a gente possa compreender esse conceito de consciência. Então, nós, a partir daí, começamos a identificar que, para além do meu eu, existem diversos outros eus, ou existe um eu maior que manifesta essa realidade e que eu faço parte dessa manifestação. Eu sou um fragmento, um fractal dessa manifestação. Então, para entendermos a consciência, dentro desse aspecto, nós precisamos aqui traçar uma ideia de que tudo está dentro desse campo de consciência. A consciência vibra sem parar. Energia, vibração ondulatória, sem parar.
Então, imaginemos que esse é o nosso universo. Existe um livro muito bom que reúne todos esses conceitos de física, de um PhD em física, chamado Amit Goswami. E ele intitula esse livro de O Universo Autoconsciente. E a partir de todas essas reflexões da física quântica, dessas descobertas da física, ele traça a ideia de que o universo é autoconsciente de si mesmo. Ou seja, existe uma consciência que rege o universo. E aqui está um conceito fundamental para nós que nos perguntamos por que eu existo. Será que eu sou fruto do mero acaso ou será que eu parto de uma realidade pensada? Será que existe uma intencionalidade na minha existência? Será que existe um sentido para a vida, para as coisas? A partir daí, nós podemos ter uma visão. E é essa visão que eu chamo de inteligência existencial. É pensar na nossa existência de uma forma inteligente e abrangente, expandida, de uma forma completamente integrativa. Um ser humano integrativo, uma realidade integrativa. Então, nós podemos pensar esse conceito como uma grande consciência, uma enorme consciência, que nós não conseguimos nem mensurar e que manifesta diversas camadas de consciência, dentro 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 de consciência, dentro, e diversas outras consciências e consciências e consciências e consciências. Então, o termo consciência significa um grande campo de energia e informação que manifesta-se para dentro. E a partir dessa manifestação existe outra e outra e outra, até chegar nessa nossa realidade mais material, mais densificada. É como, por exemplo, a luz branca que é emitida pelo nosso Sol, desculpe o desenho, e a luz branca então é emitida pelo nosso Sol, e existe o fator prisma, em que ela bate no prisma e ela é refratada em diversas cores, ou diversos comprimentos de onda. Então nós temos o vermelho, o amarelo, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o violeta, que é a faixa de frequência que nós enxergamos, que vai do vermelho ao violeta. Mas nós sabemos também que existe o ultravioleta, nós sabemos também que existe o infravermelho. Então, isso que nós chamamos de cores, isso que nós interagimos com a nossa visão, é apenas um fragmento ou alguns comprimentos de onda que os nossos sentidos são capazes de perceber. Então, nós não podemos simplesmente chamar de realidade apenas aquilo que nós vemos, apenas aquilo que nós tocamos. Essa é a realidade com a qual nós conseguimos interagir conscientemente, perceber conscientemente. Mas, como eu disse que o conceito de consciência pode se aplicar a algo muito grande dentro de algo, quer dizer, algo muito pequeno dentro de algo muito grande, dentro de algo maior e maior e maior e maior, as consciências interagem entre si. Então, ter consciência significa que, momentaneamente, nós percebemos a realidade que nos cerca de uma forma, mas que, à medida que nós conseguimos expandir essa consciência, nós passamos a receber informações mais amplificadas, mais ampliadas acerca da existência, da vida, da realidade. É como, numa analogia muito simples, quem aqui já andou de avião e me assiste? Se você já andou de avião, você vai perceber que quando nós estamos ali no avião, desculpe o desenho mais uma vez, nós percebemos as cidades aqui embaixo
sob uma ótica, montanhas, sob uma ótica completamente diferente do que se estivéssemos aqui embaixo. Então, quando nós estamos aqui, nós temos uma percepção da realidade, uma noção acerca da realidade. Quando nós subimos e estamos viajando de avião, a nossa percepção ela se torna muito mais expandida, muito maior. Eu consigo enxergar o que acontece aqui, eu consigo enxergar o que acontece aqui, todo dentro desse campo. Então, a minha visão, aquilo que eu achava enorme, aquilo que eu chamava de realidade, ela passa a ser minúscula diante da vastidão que eu consigo enxergar, que eu consigo interagir. Então, a nossa visão ampliada, ela também expande a nossa percepção da realidade. Quanto mais acima nós estivermos, se eu estivesse aqui num foguete, numa nave espacial, num ônibus espacial, eu veria a realidade de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, quando nós tiramos ali o James Webb, os satélites, eles tiram a foto, o retrato do universo, nós percebemos que a Terra é minúscula, é como se fosse um grãozinho de areia em meio à vastidão do universo. Isso nos ajuda a expandir a nossa consciência, a nossa percepção acerca da realidade. Já existiram tempos em que nós achássemos que a Terra era o centro do universo, era a única coisa que existia e que o Sol e os demais astros giravam em torno da Terra. Era o conceito de heliocentrismo, não, heliocentrismo é quando nós giramos em torno do Sol. Mas é o conceito de... Me fugiu agora a palavra. Mas, enfim. Então, existe essa expansão, essa percepção. Nós percebemos, nós recebemos mais informação e, então, a nossa consciência se expande acerca da realidade. Perceba, tudo já existia e a minha percepção foi se expandindo, foi aumentando acerca da realidade. Foi me sendo revelado a informação. A informação me foi sendo revelada, chegou até mim e eu consegui perceber e agregar essa informação ao meu cérebro, ao meu sistema de raciocínio. E então eu expandi a minha consciência. Eu passei a raciocinar de uma outra forma do que quando eu imaginava que a única realidade existente era a manifestação material. Ou seja, a manifestação, ou que a Terra era o centro do universo. É geocentrismo, lembrei. Desculpe. Mas, enfim. Então, essa percepção, essa consciência, ela pode ser expandida. O mesmo acontece quando eu coloco a minha cabeça para além da cortina da realidade. Eu percebo ou me aventuro no mundo extrafísico, no mundo metafísico, no mundo chamado de espiritual. E existem diversas formas de se fazer isso. Existem diversos meios para que a gente possa ter contato, expandir esse contato sobre, será que a realidade é só física? Será que existe consciência em outros orbes, em outras realidades? Será que existem outras realidades? Será que existem outras dimensões da realidade? Outros universos? Outras terras? Outros eus? E aí a gente pode e começa a refletir e a raciocinar acerca disso. Mas em termos metafísicos, existem vários meios de percebermos ou de entrarmos em contato com essa realidade. Algo que eu deixo aqui muito valioso para que a gente possa ter uma melhor noção sobre essas dimensões ou densidades da matéria é o livro Quem Somos Nós, ou o documentário Quem Somos Nós, ou o livro documentário O Segredo, em que se expande um pouco mais. O Dr. Quantum, ele mostra um pouco mais como o mundo de segunda dimensão, ele é visto por um mundo de terceira dimensão e um mundo de quarta dimensão, em que os limites daquilo que nós chamamos de
comprimento, largura, profundidade, eles vão se expandindo e nós vamos percebendo. É óbvio que isso é apenas matematicamente, é apenas dentro da nossa visão tridimensional. Mas nós estamos falando aqui sobre uma visão transcendente, o que transcende isso que nós chamamos de matéria, de realidade. E existem vários meios que nós conhecemos atualmente para essa percepção extrafísica. Nós temos, por exemplo, a, a projeção astral, ou de que acontece, ou de consciência, tá? Consciência aqui, que acontece durante o sono, em que relatos sugerem ou nos dizem que a pessoa consegue se dissociar de si mesma e ver o seu corpo dormindo, mas ela está acordada, percebendo outra realidade. Nós fizemos um podcast com o Sr. Birigui, em que ele relata isso, uma experiência de quase morte, que também pode ser um outro aspecto, uma EQM, uma experiência de quase morte. Aqui nós vamos falar do DMT, mas eu acho que para não ficar muito longo o vídeo, nós falaremos em outra oportunidade. Essa aqui é a dimetiltriptamina, um elemento presente também nos cerimoniais de ayahuasca. Eu errei, me desculpe. A escrita, que é uma bebida indígena que também é dotada desse elemento DMT, o mesmo presente nas EQMs. Nós temos a mediunidade, que é a capacidade de receber informações de outras realidades, de outras localidades. E dentro da física quântica nós temos alguns experimentos de não localidade, por exemplo, ou seja, uma comunicação que não traça uma linha reta entre um átomo e outro, mas a comunicação instantaneamente salta daqui para aqui. Então a gente pode entender que para que haja essa informação, ela precisa passar por outra localidade, já que ela não correu um trecho ou um caminho físico. Enfim, então nós temos a projeção astral, a experiência de quase morte, as beberagens com a ayahuasca, o rapé, o santo daime, enfim, a mediunidade, entre diversos outros, a canalização. E aqui a gente vai entrar em elementos, e essas são reflexões, tá? A gente vai entrar em elementos que, como eu disse, ferem muitas vezes as crenças e até os conceitos religiosos de muita gente. Não é essa a intenção, é apenas trazer algumas reflexões, mas sim colocar aí o benefício da dúvida, do questionamento, de tudo isso que movimenta a pesquisa. E então nós precisamos chegar ou entender o conceito de ondas cerebrais. O nosso cérebro, eu já falei isso em alguns vídeos aqui, ele emite algumas ondas de diferentes frequências. Quando a gente dorme, quando a gente entra em estado de sono, ou no estado hipnótico, nós percebemos como essa conexão, essa emissão de ondas, ela reflete, ou como esse ato ele reflete na emissão dessas ondas através do nosso cérebro. Lembre, tudo aqui é vácuo quântico. O vácuo quântico está em tudo. Então essas ondas estão dentro dele. Nós estamos dentro dele, nós estamos interagindo. Ele é o campo que gera essa nossa percepção ondulatória. Então, o nosso cérebro tem, quando a gente está acordado em vigília, nós estamos em beta. Aí depois, quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente entra em alfa, que é a intitulação dada para a onda. E quando a gente aprofunda um pouco mais no sono, a gente entra em teta. Acho que é com teta.
E quando a gente entra um pouco mais, entramos em delta. Ou seja, quando a gente está completamente relaxado, no sono mais profundo, nós estamos em delta. Existe também aqui a ondulação ômega, que é a ultraconsciência, que é uma consciência, que é uma ondulação de muita frequência e de curtíssima comprimento de onda. Ou seja, o nosso cérebro, tudo isso aqui para dizer que o nosso cérebro ele emite e recebe informações através de onda. Então essas ondas não se prendem ao nosso crânio, elas se expandem, elas conseguem se manifestar para além da nossa caixa craniana. Então, essas ondulatórias, elas interagem, são informações que interagem com outras informações. E a partir dessa compreensão, nós podemos tatear muitas vezes o que acontece dentro de uma mediunidade, de uma canalização. Porque a onda, ela possui um elemento, ela possui uma característica muito importante. Quando uma onda encontra uma outra onda igual a ela, e essas ondas têm a mesma frequência, elas se somam. Então, essa onda, e elas formam uma onda duplicada, ou seja, uma onda com o dobro de comprimento. Isso nós chamamos de ressonância. Então, quando as ondas ressoam, quando elas se encontram, elas se somam. Então, entra em um processo de ressonância. Elas se somam. Assim como quando elas são contrárias, quando o pico de uma onda ele interage com o vale de uma outra onda, essa onda elas se anulam. E esse nome é chamado de dissonância. Então, para entender mais ou menos esse processo de mediunidade, esse processo de canalização, nós precisamos entender que essas ondas cerebrais elas podem se somar com outras ondas vindas de outras localidades, como, por exemplo, as ondas ditas pelo Nikola Tesla, que eram as ondas chamadas de... Me fugiu agora o termo. Não eram eletromagnéticas, elas eram ondas diferentes, uma ondulatória diferente, que transcende o espaço e o tempo. Mas são ondas escalares, que elas têm escalabilidade. Então, isso para que a gente entenda que uma onda interage com outra e pode formar, então, uma ressonância no cérebro. Ou seja, uma informação, que é onda, informação e energia, interage com outra informação e energia, e essas informações se somam. E através dessa somatória, o médium, a pessoa, ela consegue falar, ela consegue divulgar essa informação, que entra no cérebro, passa por todos os filtros, se transforma em linguagem e a partir daí se manifesta. Então, é a partir desse conceito que nós começamos a compreender, ou pelo menos enxergar que a consciência pode gerar a nossa realidade, pode gerar as informações, todas no nível microscópio, no nível subatômico, para que a gente possa ver, enxergar, interagir com o nível macro, com o nível supraatômico, que é esse nível da matéria. Então, para tentar resumir tudo isso, o que é muito complexo e difícil, mas nós trazemos o conceito de consciência. Então, a consciência detém toda a informação e essa informação ela passa para consciência abaixo e abaixo e abaixo, até chegar nessa nossa realidade. Então, toda a realidade que nós conhecemos, ela é dotada de consciência. Tudo que nós conhecemos, o ar, tudo, a consciência está presente em tudo. O que diferencia é o aparato orgânico, biológico, para manifestar essa consciência. Ou seja,
dentro da realidade que nós conhecemos, o nosso cérebro, o cérebro humano, é o aparato biológico mais bem desenvolvido, mais bem aprimorado para manifestar essa consciência de diferentes formas. Ou seja, nós somos o ser, o elemento mais bem desenvolvido dessa realidade que nós conhecemos, em relação aos animais, aos cristais, às plantas. Mas isso não quer dizer que nós, somente nós, tenhamos consciência. A consciência está presente em tudo e ela é manifestada em tudo. Só que ela está mais bem aprimorada dentro de nós. Nós conseguimos compreender a realidade de uma forma muito mais ampliada, muito mais bem elaborada do que, por exemplo, uma planta, um animal. Mas nós estamos em constante interação. A consciência ela interage com outra. É por isso que os animais, por exemplo, os cachorros que estão mais próximos dos seres humanos, vem desenvolvendo tantos aspectos, tanta inteligência, vem sendo dotados cada vez de mais capacidades, vem surpreendendo. Por quê? Porque a consciência ela aprende a partir da observação e da interação. Então essa nossa interação com os animais, com as plantas, ajuda não só a nós a crescermos, mas as plantas também. E dentro desse conceito metafísico, então, em que a consciência cria a realidade, nós podemos entender que essa consciência, ela se manifesta de alguma forma nos cristais, nas pedras, depois ela se eleva e se manifesta no mundo vegetal, no vegetal. Depois ela se eleva e manifesta nos insetos e animais. Então, insetos e animais. E depois em nós, seres humanos. Isso é muita simplificação para que a gente possa só, como eu disse, ter apenas um panorama, traçar uma visão para entender que a consciência está presente em todos os elementos da natureza e ela vai se diferenciando, vai se especializando, se especificando melhor à medida que vai evoluindo. Então, nós, seres humanos, somos o topo da evolução dessa realidade que nós conhecemos atualmente, sem contar contato com outros seres e etc. Mas dentro dos animais, das plantas e dos cristais, nós temos essa capacidade de consciência. Mas a consciência está presente em tudo o que existe. É por isso que muitas vezes nós podemos compreender que as IAs, as inteligências artificiais, a robotização, talvez consiga extrair também, abstrair essa consciência, porque ela está presente em tudo. Basta que nós tenhamos o aparato necessário para interagir com essa consciência. E como a consciência é algo que está o tempo inteiro em expansão, basta a gente ver o nosso universo, está o tempo todo em movimento, nós podemos compreender que a evolução é uma constante. Ou seja, além de criado, o nosso mundo evolui. Nós evoluímos, os animais evoluem. Então, essa consciência troca informação o tempo todo com as outras consciências, ela emite informação para dentro para que haja evolução, para que haja uma experimentação. E aqui a gente pode chegar a diversos conceitos e diversas reflexões. Mas o conceito principal é que a consciência interage o tempo todo. E à medida que nós vamos expandindo a nossa visão da realidade, à medida que nós vamos nos experimentando, nos permitindo expandir essa consciência, nós também vamos agregando mais informação. Então, existem as pessoas que são mais conscientes. Por quê? Porque elas expandiram mais a consciência, permitiram que mais informações
agregassem a essa consciência. E quais são os mecanismos que a existência encontrou para que essa consciência se manifeste e troque informações? Agora nós chegamos no conceito de chakras. Lembra lá? Os chakras, que são os vórtices de energia do nosso corpo, com 7 principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com 7 chakras principais, que são vórtices, ou seja, rodas de energia. Tem o chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual e básico, na base da nossa coluna, e são centros de energia que captam informações de energia, desculpe, energias multidimensionais, chamado Chi ou Prana ou Orgone, que são as energias captadas através dos chakras. Lembra que eu falei lá em vários vídeos sobre os chakras? Então existe essa interação de energia o tempo inteiro acontecendo, formando um campo energético de informação. Todos os médiums, ou quem enxerga esse campo, vai chamar esse campo de aura. Lembra? O médium consegue ver a sua aura. Ele vê a aura das pessoas, a aura daquela pessoa. O que é essa aura? Essa reunião de elementos de informação, essa reunião de energia que ganha essa tonalidade mais dourada. Auro, aurum, vem de ouro, mais dourada, mais parecida com ouro. Então, esses são os mecanismos metafísicos que estão para além da física, capazes de absorver e emanar a energia da consciência, trocar informação com a consciência. Então, a grande consciência manifestada em diversos fragmentos que se manifestam em diversos outros fragmentos de consciência, que até chegar em nós, ela vai trocando energia, informação através de energia, essa informação vem acontecendo muitas vezes de modo subconsciente ou inconsciente a nós. Então, todos esses elementos estão presentes, podem estar presentes na nossa realidade. Então, os nossos chakras, eles são justamente esses centros de captação e de troca de informação entre as diversas realidades ou a manifestação das diversas consciências dentro de cada um desses elementos. E eles têm os seus representantes nas glândulas do nosso corpo. E toda essa energia vai se manifestar em forma de órgãos, em forma de hormônios, em forma de neurotransmissores e afins em toda a nossa biologia. E cada um desses chakras, eles são dotados da conexão com diferentes densidades da realidade, pelo menos 7, além de outras densidades da realidade. E eles formam aquilo que nós chamamos de 7 corpos, ou seja, um corpo dentro do outro, como uma boneca russa, até chegar no nosso corpo físico. São muitos conceitos, eu sei, é muito complexo, mas só para que a gente possa estabelecer algumas ligações, algumas relações entre esses conceitos e entender o quão complexa é a nossa existência, o quão complexa é a realidade, o quão complexo é se falar sobre consciência de um ponto de vista metafísico e mais amplo, né? Transcendendo tudo aquilo que nós falamos no início do vídeo. Então, o que nós conseguimos extrair basicamente do vídeo de hoje foi que a consciência, ela, dentro dessa visão da causação descendente, metafísica da realidade, ela está presente em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os elementos. E existe uma interação dentro dessa consciência, existe uma interação
entre esses elementos, entre nós. Nós estamos trocando informação o tempo inteiro. Então, agregar informação é o grande aspecto da consciência. E para que a gente agregue informação, nós precisamos desses elementos aqui, ó, dos chakras, que vão transmitir essa energia através dos nossos nadis corporais, que são os caminhos energéticos dentro do nosso corpo. Na medicina chinesa, né, tradicional chinesa, tem os nadis, né, que são esses aspectos. Nos hindus também tem. E para que essa informação aconteça de fato, nós precisamos dos sentimentos, dos pensamentos, nós precisamos das percepções, das emoções, dos nossos sentidos. Cada aspecto desse se relaciona, então, com uma dessas informações. Então, não adianta a gente anular, vou anular os meus sentimentos. A gente está perdendo a capacidade de interagir, de expandir a nossa consciência, de viver de uma forma mais plena e mais dentro do fluxo, e mais saudável, mais fluida. Então, para que a gente tenha a percepção, uma percepção mais integral da realidade, para que a gente tenha uma vivência mais integral, nós precisamos ter todos os nossos elementos alinhados, livres de amarras, livres de bloqueios. Lembra lá nos vídeos que nós falamos da consciência? Então, desde a manifestação do self, que é um fragmento da consciência, até chegar no nosso ego, faz de conta que esse aqui é o nosso cérebro. Existem inúmeras camadas que nós vamos colocando entre um e outro. E para que esse self, essa informação chegue limpa até o nosso ego, o nosso trabalho terapêutico é justamente ir removendo, pouco a pouco, existência a existência, essas camadas, até que a informação chegue mais fluida, mais limpa para o nosso ego e nós possamos viver de uma forma muito mais intensa, construir um clima interno, um ambiente interno, uma comunicação com a realidade muito mais presente, muito mais conectada, muito mais amplificada, muito mais consciente. Então, quando nós falamos expandir a consciência, quando nós falamos sobre inteligência existencial, é justamente sobre esse fato de que existe a consciência já existe, tudo já existe e nós estamos apenas percebendo, desvelando, decodificando essa realidade e abstraindo, extraindo informação dessa realidade cada vez mais, expandindo a nossa consciência, tomando consciência das coisas. À medida que a gente se permite, quanto mais a gente bloqueia, quanto mais nós achamos que nós já entendemos tudo sobre a realidade, quanto mais nós achamos que tudo já foi compreendido, que nada disso existe, que tudo isso é bobagem, mais limitado a gente está colocando, mais limitações nós estamos colocando e atribuindo à nossa consciência. E o trabalho da investigação, da pesquisa, é justamente esse: investigar, se abrir, ser um cético de mente aberta, deixar um pouquinho de lado as crenças, os paradigmas, para investigar. Será que isso existe de fato? Será que isso que as pessoas dizem é loucura das suas cabeças? Ou será que de fato eles expandiram a consciência de tal forma que eles conseguem perceber algo mais, algo que eu não estou percebendo? E então investigar com seriedade isso. E então tentar extrair dessa informação, extrair dessas experiências mais informação, expandir a consciência, agregar mais informação. Esse é o trabalho da nossa pesquisa, esse é o trabalho de pesquisa, investigar a natureza da realidade, investigar o que de fato acontece, como a realidade se manifesta. Mas, Júnior, como que acontece essa comunicação da consciência? Esse é um grande mistério ainda acerca dessa compreensão. Mas tudo indica que é como no filme Matrix, uma grande rede de códigos que vão sendo processados, transformados no nosso cérebro em impulsos elétricos,
decodificados, e então nós vamos percebendo como a realidade. É uma grande transmissão de códigos, né? Como na geometria sagrada, por exemplo, em que existem os diversos elementos, os tetraedro, o dodecaedro, enfim, muita complexidade aqui para a gente falar em um único vídeo. O que mais nós queríamos falar aqui era justamente trazer todos esses conceitos e dizer que a consciência é algo muito mais amplo, ou pode ser algo muito mais amplo, algo muito mais complexo do que uma simples percepção, do que uma simples ideia de que o nosso cérebro é o limite de tudo, ou as nossas células são os limites de tudo. Certa vez, um grande sábio que tinha vivido um processo chamado de iluminação, em que a consciência dele se expandiu tanto que ele conseguiu se reconectar com essa fonte primordial. Ele foi consultado por um estudioso, um PhD, que havia escrito um livro sobre consciência. E esse PhD pediu para que esse grande mestre avaliasse o trabalho dele. E esse grande mestre disse: olha, se eu for avaliar a sua escrita, a sua organização, como está ilustrado o seu livro, está excelente, ele é ótimo, né? Organizacionalmente ele é ótimo, mas você está escrevendo sobre coisas que você sequer conhece. Você nunca vivenciou, experienciou, nunca mergulhou de fato profundo na sua consciência para saber o que de fato ela é. Você nunca experimentou aspectos mais profundos da sua consciência. Então você está falando, conceituando coisas que você não sabe. Você não tem essa experiência direta. E nada substitui a experiência direta. A experiência direta nos dá bases para que a gente possa raciocinar e então organizar isso numa linguagem compreensível para nós, para o nosso cérebro, para a nossa mente. Essa é uma reflexão que eu trago para que a gente encerre com 3 pontinhos esse nosso vídeo de hoje. A experiência direta. Nada substitui a experiência direta. E a partir dessa experiência direta, nós vamos, então, estabelecendo informações, estabelecendo novos resultados ou trazendo mais informações acerca dessa pesquisa interminável sobre o que é a consciência, o que é a vida, quem somos nós, por que nós estamos aqui. Tá bom? Então, esse é o vídeo complexo de hoje. Espero que nós possamos ter extraído desse vídeo muitas reflexões. Espero poder ter trazido. Eu sei que não é muito clara a minha linguagem, eu tentei ser o mais claro possível, mas eu sei que é de fato complexo. Isso, que eu não sou o rei da complexidade, ainda existem mentes e várias mentes muito mais complexas, que têm muito mais informações do que essas, mas essas foram informações sinceras, que fazem parte de toda a pesquisa de uma vida, né? De uma vida de pesquisas, de uma vida buscando informações acerca da realidade, de uma pesquisa justamente honesta, uma pesquisa que visa todos esses aspectos, visa não só perceber intelectualmente, mas vivenciar o máximo de aspectos que eu posso para trazer essas informações, para que a gente possa expandir e crescer juntos, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, lembre-se sempre, conheça-te a ti, assuma o controle. Até o próximo, tchau, tchau.